Saravá, meu povo! Como você pode ter percebido, Curitiba já iniciou no inverno, que agora vai durar até o fim do ano. Mas tudo bem, não estamos aqui para reclamar do inverno, estamos aqui para falar de Umbanda. E eu vou fazer esse vídeo, eu já fiz, no caso você está assistindo, é porque ele já está feito, veja bem. Eu fiz esse vídeo porque eu percebi que eu nunca tinha feito. Faz 4 anos que o canal tá no ar, que eu falo do meu processo de desenvolvimento da Umbanda de forma geral, o fundamento que eu sigo, mas eu nunca falei da história da Umbanda. Eu nunca contei como que... Eu contei assim em pequenos vídeos. Em pequenos vídeos eu fui falando uma coisa da Umbanda. Mas eu não falei sobre a Umbanda em si, assim, como que... Da onde? Do quê? O que aconteceu? Como é que surgiu a Umbanda? Então vamos começar. Meu Deus. Vamos começar pelo começo. O Brasil, lá em 1500, quando ele foi descoberto, os portugueses, né, que vieram pra cá, encheu o saco dos índios que tava tudo pelado no casonça. Quando eles vieram pra cá, estima-se que nesse período colonial, né, entre 1500 e 1889, quando acabou esse rolê todo e o Brasil ficou independente e foi assinada a Lei Áurea, estima-se que mais de 3 milhões de negros foram importados da África, vindos para o Brasil trabalhar como escravos. Isso faz do Brasil o segundo país que mais importou negros da África para trabalhar como escravos. A gente só perde para os Estados Unidos. A maioria deles veio do Moçambique, do Congo, de Angola, de Daomé, que hoje se chama Benin, e também da Nigéria. Tudo que eu for falar aqui, eu vou deixar bem claro. Tudo que eu falar aqui faz parte de uma pesquisa que eu fiz. Os links das referências que eu usei estão aqui na descrição. Eu não tirei nada do zero, eu não inventei nada, tá tudo aí documentado por pesquisadores, por historiadores, por pessoas sérias. Também conversei com meu pai de santo, conversei com outros pais de santo, então eu não inventei nada disso. Se você não concorda com o que eu vou dizer aqui, primeiro veja as referências que eu usei e aí me conte as suas referências nos comentários para que a gente troque informações. Eu acho que muita coisa a gente não tem noção, a gente não sabe como realmente aconteceu, porque teve muita documentação que foi destruída e a gente não tem a história de fato documentada, como foi, como que aconteceu. Então foram historiadores conversando com outros historiadores e pesquisadores que chegaram numa conclusão, que é uma teoria. Então tudo que a gente sabe hoje da Umbanda e do Candomblé são teorias baseadas em pessoas mais antigas que contam o que aconteceu. Segura as pontas aí, sem ofensa, sem briga, sem nada. Estamos aqui conversando para chegar num bem maior. Quando os negros eles eram comprados, trabalhar como escravos, eles eram separados das suas famílias, dos seus grupos, das etnias que eles viviam ali, que eram afins. O pessoal do Congo não falava a mesma língua do pessoal de Angola, ou coisa parecida. Eles não cultuavam a mesma religião das regiões que eles vieram. Eram religiões diferentes. Então, quando os senhores, né, compravam os escravos, eles usavam a estratégia de separar todos eles para que justamente eles não falassem a mesma língua e eles não traçassem planos de fuga juntos. Porque isso acontecia muito com os índios, quando eles tentavam escravizar os índios. Eles não conseguiam, de fato, escravizar muitos, porque os índios conheciam as terras, né? Então eles sabiam exatamente por onde fugir, o que tem que fazer, e eles falavam a mesma língua, que era diferente da língua do branco, dos portugueses que vinham para cá, dos outros colonizadores, não só portugueses, mas outros, de outros países também. Então os índios, eles articulavam fugas muito melhor, porque eles conheciam onde eles estavam, era a terra deles ali, eles sabiam fugir. Os negros não. Além deles serem agrupados com etnias diferentes, né, de países diferentes da África, com língua, com religião, com culturas diferentes, eles não tinham como articular uma fuga, porque eles não sabiam para onde eles estavam vindo.
Quando eles chegaram aqui, eles não sabiam o que era isso e nem o que eles iam fazer. Então não tinha como eles traçar uma estratégia. Não, vamos fugir. Não tinha como. Então a estratégia dos brancos, dos colonizadores da época, era exatamente isso: agrupar os negros de etnias diferentes para que não acontecesse nada, para que eles só viessem para trabalhar. A Umbanda, ela vem da língua Banto, que é do povo Banto. O povo Banto tem uma língua, tem uma cultura, tem, sabe, é uma aglomeração de coisas, é o Banto. E a Umbanda não se chamava Umbanda, né? Ela se chamava Umbandla. Só que eu não sei falar, eu não sei pronunciar porque eu não falo sua língua, não é mesmo? Até chegar no que é hoje, Umbanda, ela passou por um processo assim de pronúncia mesmo, de adaptação da língua aqui no Brasil. Então, a Umbanda vem da língua Banto, que é Umbandla, que significa o culto mais antigo. Entre 1840 e 1850, algumas reuniões que os negros faziam, escondidos assim, né, óbvio, porque eles não podiam fazer nada além de trabalhar. Algumas reuniões que os negros faziam, que depois passaram a ser chamadas de reunião de preto, começaram a ser noticiadas e denunciadas para a polícia. Então os senhores, os capatazes e tal, denunciavam, a polícia chegava, as autoridades chegavam, quebravam tudo, pegavam os atabaques, pegavam os instrumentos que eles usavam e tal, levavam embora ou destruíam ali mesmo. Então não podia, de forma alguma, cultuar absolutamente nada que não fosse a religião da época, que é o catolicismo, porque os portugueses trouxeram a religião para cá também. O catolicismo era a maior religião do mundo naquela época. Acho que é até hoje, na real. Politicamente correto, era ético os portugueses trazerem também a religião para cá. Essas reuniões que eles faziam, quando eles passaram a entender que eles estavam em um país diferente, com uma língua diferente, com uma cultura que estava nascendo, né? Porque o Brasil estava sendo colonizado ainda, ele não tinha uma cultura própria nem nada. Quando eles perceberam que mesmo com etnias diferentes, com cultos diferentes, né, com entendimentos diferentes, eles passaram a se unir, porque uma coisa era mais forte dentro deles, que é a cor, que é a raiz africana, que é eles terem vindo do mesmo continente, sofrido. Então algo juntava eles de alguma forma. Claro que não foi fácil, passou muito tempo até isso acontecer, porque veja, até mesmo lá na África existem muitos grupos étnicos rivais. Então quando eles passaram a morar no mesmo lugar, grupos diferentes que são rivais, eles, entravam em guerra dentro das senzalas, dentro das fazendas e tal, até eles entenderem que, eles estavam ali, eles precisavam se unir contra algo, contra o sistema, e não brigar entre eles, né? Então esse processo todo demorou um tempo para acontecer, para eles se acostumarem que eles precisavam se unir. E quando eles conseguiram, finalmente, eles passaram a fazer essas reuniões, que nada mais é que o culto aos orixás. Foi dali que surgiu o candomblé de fato. Essas reuniões eram para eles tocarem a macumba. Aliás, o termo candomblé significa dança com tambores. O termo macumba, além de ser a origem daquele instrumento musical, além disso, o termo macumba também significa dança com tambores. Vem do banto cumbé. Só que o do macumba, ele significa dança mais forte, dança poderosa. Então o candomblé e a macumba significava dança com tambores poderosos. Era algo que envolvia magia, era tão poderosa aquela vibração e aquela dança que envolvia magia, o misticismo, coisas que as autoridades da época, óbvio que não iam querer que eles fizessem, né? Afinal, tudo era para eles que fosse fora do catolicismo, do culto a Deus e aos santos católicos, era feitiçaria, era magia, era coisa do demônio. Então, vendo os negros cantarem em outra língua, tocarem aqueles instrumentos, dançarem para os orixás, que na época eles nem sabiam o que era orixá, não os negros, dos brancos, né, não faziam ideia do que era orixá,
Vendo aquilo, eles começaram a proibir, não pode, e destruía tudo, queimava tudo. Isso tudo que eu tô falando foi interpretado pelos historiadores, né, contado pelos mais antigos, que foi passando as informações, tudo foi passando dos mais velhos pros historiadores, pros pesquisadores, isso foi documentado. Mas na época, como eles destruíam tudo, não tinha como documentar nada, afinal, o negro, ele já era escravo, ele já era considerado um ser sem alma, sem luz, por ser chamado de negro, inclusive, é algo que não tem luz. Eles eram tratados como bichos. Imagina se iam documentar algo, um culto, um ritual que eles estavam fazendo ali. Não tinha nada, era tudo destruído. Então tudo que a gente sabe hoje é de pessoas que foram pesquisando e falando com pessoas mais antigas e agora a gente tem algo que pode ser uma história. O meu computador tá aqui para me ajudar porque o roteiro tá aqui, né? Como esses grupos eram separados assim que eles eram comprados lá da África para vir para cá, eles cultuavam o seu orixá, né? A gente chama isso de nação. Cada grupo étnico tinha a sua nação. Até hoje a gente fala assim. Certas regiões da África, certos países ali do continente cultuam um orixá diferente. No Congo se cultua mais Xangô. Em Angola se cultua mais Iemanjá, Oxóssi. Então, quando eles lá na África eles se reuniam para fazer o seu culto, eles faziam para esse orixá. Eles não faziam para todos os orixás, como é feito hoje nos rituais do candomblé. As festas dos orixás, dos ilês e tal, saída de Xangô, saída de Ogum. Às vezes no mesmo terreiro tem lá todos os orixás fazendo saída, fazendo festa e tal. Não existia isso. Na África não existia isso. O que existia era o culto para aquele orixá específico que é cultuado naquela região. Então, quando eles vinham para o Brasil, dentro de uma senzala, tinha várias pessoas de vários países diferentes, com crenças em orixás diferentes. Eles eram obrigados a conviver, a entender a crença um do outro, e aí eles entenderam que eles podiam sim cultuar os orixás deles todos juntos, porque eles tinham que se unir naquele momento. Então foi assim que surgiu o candomblé que a gente conhece hoje, né? De forma genérica falando, e a Umbanda que a gente conhece hoje. Mas falando de Umbanda em específico, que no caso é Umbanda ainda. Não chegamos em Umbanda. Entre o século 17 e 18, existiam 3 contextos diferentes aqui no Brasil. O contexto dos índios aqui no Brasil, que cultuavam também tinham a sua crença, também tinham os seus rituais. Poucos conseguiram ser escravizados, né? Poucos que eu digo, já era bastante gente, mas pelo fato de existirem muitas guerras entre os brancos e os índios, as fugas e tal, poucos foram escravizados de fato. Tinha o contexto europeu, que era dos portugueses, dos holandeses, dos espanhóis que vieram colonizar o Brasil nessa época, dos poloneses, dos alemães. Teve um monte de gente que veio para cá colonizar. Então tinha esse contexto, na grande maioria era católica, né? Eles foram chegando principalmente pelo litoral, óbvio, não tinha por onde chegar no Brasil, e do litoral foram adentrando. E o contexto afro-indígena, dos negros e dos índios que foram escravizados e passaram a conviver junto dentro das senzalas, dentro das fazendas, fazendo o trabalho deles como escravos. Cada grupo desses cultuava a sua crença. Os brancos do seu jeito, os índios do seu jeito, os negros do seu jeito. Só que a aproximação desses grupos, aos poucos, né, não foi do dia para a noite, a aproximação desses grupos fez com que a cultura banto, que veio junto com os negros, passasse por uma transformação. A cultura e a religiosidade banto nada mais é do que um sacerdote que invocava os seus ancestrais para darem consultas, aconselhamentos, para trabalhar a cura. Então, na cultura banto já existia isso que a gente tem hoje dentro dos terreiros e tal. E quando eu falo na cultura banto, eu tô falando lá da África, que veio com eles, né, para cá. Então, quando eles se juntavam nesses rituais, era justamente para fazer trazer a ancestralidade deles, trazer os antepassados para darem aconselhamentos, para darem passe, trabalhar a cura.
E eles trabalhavam isso coletivamente ou individualmente. Você marcava uma hora lá com o sacerdote e conversava com ele. Ou se não, na assistência, assim como a gente tem hoje, a assistência assistindo o ritual e daí ia lá e conversava, fazia a sua consulta, caminhos abertos, não sei o que, enfim, tudo que a gente tem hoje mais ou menos. E assim foi levando. Durante a Guerra do Paraguai, entre 1860 e 1880, o kardecismo entrou no Brasil, de fato. Ele veio junto com a Marinha, veio com os europeus, e a Umbanda nessa época sofreu seu primeiro impacto do kardecismo entrando no Brasil. É uma religião espiritualista vinda da Europa. Os outros colonizadores e também com o exército, com a marinha, todo mundo que vinha de lá para cá. Quando os negros faziam seus rituais, eles cultuavam os orixás pelas cores. E as cores fortes, né, que a gente conhece da África. Então eles não tinham imagens de fato, eles tinham cores. Então eles tocavam os tambores, que são sagrados, são os nossos atabaques até hoje. Eles cantavam os pontos, que eram as cantigas que eles têm até hoje cantadas em Yorubá, que é a língua mãe, que é cantada no candomblé. Na Umbanda a gente traz já o português, né? Mas na época era em Yorubá. E eles invocavam seus antepassados para fazer os atendimentos. Até aí, tudo que a gente ouviu é exatamente como até hoje. A nossa raiz é essa. Só que os colonizadores não queriam. Então eles quebravam tudo, como eu já falei. E desde que o negro veio para o Brasil escravizado, eles tentam evangelizar, né? Catequizar os negros para que eles conheçam ao catolicismo, para que eles entendam que a religião deles é do demônio e que o certo é ser católico e todas essas coisas que a gente conhece. Nessa época, já em 1800 e pouco, eles já estavam... O contato deles com o catolicismo já era muito grande. E foi, né, mais ou menos nessa época que eles entenderam que se eles cultuassem os santos católicos no lugar das cores dos orixás, dos rituais deles, eles podiam fazer com que o ritual se passasse por algo católico. Para que não quebrassem tudo, para que deixassem eles cultuar aquilo que eles acreditavam. Veio daí o sincretismo. De Ogum, que é São Jorge, de Iansã, que é Santa Bárbara, de Xangô, que é São Jerônimo. Eles passaram a usar as cores dos orixás, que eram mais ou menos combinadas com as dos santos católicos, com a energia, pensando assim, eles aprenderam que Santa Bárbara é a santa do tempo, né, das tempestades, do raio, da chuva, assim como Iansã. Então eles fizeram essa associação, eles foram associando. Para eles, para nós, né, da religião, Oxalá é nosso pai maior, é nosso mestre, é o pai de todos os orixás. Assim como no catolicismo, Jesus é o mestre. Então eles fizeram essa associação. Não quer dizer que Iansã seja Santa Bárbara, não é a mesma coisa. Eles fizeram uma associação para poder cultuar o que eles acreditavam. Essa era a forma mais simples que eles encontraram de cultuar a crença deles, sem que eles fossem pegos, sem que eles fossem presos, sem que quebrassem tudo, e não perder o laço com aquilo que eles acreditavam, não perder a raiz deles que veio lá da África. Os indígenas também traziam seus rituais mais ou menos assim. O pajé invocava os seus antepassados para trabalhos de cura, para trabalhos com as ervas, para aconselhamento. Então os indígenas também trabalham essa espiritualidade, acreditando no seu Deus e tal. Deus é um só, para todo mundo é a mesma coisa, só que com nomes diferentes. Então, como os indígenas passaram a conviver com os negros e perceber que os rituais traziam algo em comum, os cultos começaram a se unificar. Tudo em conformidade com o catolicismo, com os santos ali no altar e tal, para que eles pudessem cultuar as coisas sem sofrer tanto. O que a gente sabe hoje, 15 de novembro de 1908, que é o dia que conhecemos como Dia da Umbanda, o médium kardecista Zélio de Moraes, que a gente conhece, trouxe, né, o caboclo das 7 encruzilhadas, que era o seu pai de cabeça, que deu o seguinte recado: a Umbanda precisa ser vista e precisa ser respeitada como religião. Então, a partir de 1908, a Umbanda começou a ser cultuada como religião. Só que não foi bem assim, não foi desse jeito que a gente vê como tá hoje, não é assim. A Umbanda, ela existe há muito mais tempo do que a gente tem documentado em 1908. A Umbanda veio com os negros da cultura banto.
O que Zélio de Moraes fez foi simplesmente colocar a Umbanda para fora, para que o Brasil todo entendesse, isso aqui é uma religião e ela vai ser respeitada. Claro, não estou desmerecendo de forma alguma o trabalho de Zélio de Moraes, não é isso. Mas a Umbanda ela não surgiu em 1908, ela foi vista em 1908. Não foi tão fácil assim, as raízes foram se perdendo. Tanto que foi um médium kardecista que definiu que a Umbanda ia ser aberta. O primeiro terreiro registrado do Brasil, de Umbanda, se chama Nossa Senhora da Piedade, um nome de santo, lá no Rio de Janeiro. Esse terreiro, que se chama Tenda Nossa Senhora da Piedade, se chama assim para agradar os católicos, né? Para que fosse aceito que a Umbanda ia ser branca daquele dia em diante. A linha branca, né? A Umbanda da linha branca, a Umbanda branca que chamamos hoje, vem disso aí, do impacto do kardecismo dentro da religião que é afro-brasileira. Tudo para agradar os brancos, para que ela fosse bem vista, porque ainda assim o racismo, mesmo com os negros tendo sido libertados em 1888, eles estavam presos ao racismo, assim como é até hoje. O racismo ainda é muito forte em relação a isso, tanto que a gente sofre intolerância religiosa por causa de racismo que veio lá de trás, o chamado racismo religioso. Mas voltando à Tenda Nossa Senhora da Piedade, lá todas as cores dos orixás sumiram, todas as pessoas passaram a vestir o branco, porque branco significa pureza, significa paz de espírito. Qualquer coisa fora disso é ruim, ou seja, o negro, né? Tinha que vestir branco. Tinha uma mesa branca para trazer um pouco da raiz kardecista também. Os orixás eram Oxalá, Ogum, Iemanjá, Iansã, Xangô e Oxóssi. Não tinha Oxum na época, não tinha Nanã nem Obaluaê. Exu foi bem depois. Não era tão fácil assim trazer Exu. E Exu já veio como entidade, não como orixá. E no candomblé, Exu é orixá. Em paralelo a isso, né, o que eu tô falando é da Umbanda, que surgiu com a Tenda Nossa Senhora da Piedade lá no Rio de Janeiro. Na Bahia já tinha muito terreiro, só que de candomblé. Os ilês, né? Os barracões de candomblé já funcionavam há muito tempo, de forma diferente. Era mais a dança para os orixás, aquela vibração para os orixás. E não tem esse negócio de consulta, de aconselhamento, de energização dos passes, essas coisas que as entidades trazem pra gente dentro do terreiro de Umbanda. No candomblé da Bahia era mais a dança pros orixás, trazer os orixás ali e aquela dança acontecer, a dança dos tambores que eu falei lá no começo do vídeo. A Umbanda branca surgiu dessa forma, roupas brancas tomaram conta do que era colorido africano. O Babalorixá e Alorixá passaram a ser chamados de pai e mãe de santo. Os orixás, as imagens nunca existiram, era só as imagens dos santos católicos no Congá. Isso tudo aconteceu para agradar a sociedade racista que existe até hoje, porque os negros não podiam cultuar a sua própria fé do jeito que eles queriam. Quando você ouve falar do embranquecimento da Umbanda, das religiões afro-brasileiras, não é o fato do branco, eu, estar cultuando a religião. Não é esse o fato. O embranquecimento da religião é disso aí. De lá atrás, em 1908, eles imporem que tinha que ter a mistura do catolicismo e a mistura do kardecismo para a religião Umbanda poder ser cultuada dentro dos terreiros. Se isso não tivesse, era errado. Era do demônio. O catolicismo e o kardecismo são religiões brancas, são religiões cultuadas na Europa. Então, quando elas vieram para o Brasil, era muito fácil cultuar. O kardecismo não teve toda essa intolerância religiosa que existe até hoje com a Umbanda e com o candomblé. O kardecismo quase não sofreu nenhum tipo de repressão. Sofreu pelo fato de mexer com os espíritos, mas não por ser uma religião afro. Porque isso não acontece, é uma religião branca. Então, o embranquecimento das religiões afro se dá por esse fato, do catolicismo e do kardecismo imporem que a Umbanda tem que trabalhar todo mundo junto, essa mistura.
Foi isso que eu trouxe da história da Umbanda para vocês. Como eu disse no começo do vídeo, as referências estão aqui na descrição. Peço desculpas se faltei com alguma coisa, se faltei com alguma informação. Não tem como falar de Umbanda em 5 minutos, estudar tantas coisas, tantas referências e tal, e uma coisa ou outra vai passar em branco. Então eu peço desculpa para você que sabe mais do que eu falei aqui. Coloca aqui nos comentários, me manda e-mail se for o caso, me manda as suas referências, aonde você aprendeu, com quem você aprendeu, me manda, porque quanto mais a gente documentar isso, quanto mais a gente espalhar como que foi a criação da Umbanda de fato, a gente vai atingir mais público e a gente vai, né, levantar a bandeira de Oxalá, assim como o hino. Espero ter conseguido fazer com que você conheça um pouquinho, assim como eu conheci bastante coisa fazendo essa pesquisa, coisas que eu nem sabia, que eu não fazia ideia. Eu peço que vocês leiam os artigos, os links que eu coloquei aqui embaixo, fiquem por dentro, aprendam também e vamos colocar isso pra frente. Compartilhe, curta, mostre para as pessoas que a gente vai conseguir levantar a bandeira de Oxalá cada vez mais sem intolerância. Tenha uma ótima semana, saravá e muito axé!